Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe a tua família. Eu me chamo Pastora Daiane e eu estou todos os dias aqui nesse canal com uma palavra de fé, uma palavra profética que venha edificar a tua vida. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Eu creio que hoje há uma palavra poderosa para as nossas vidas. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre algo, aleluias, que nós temos vivido e visto em muitas situações, em muitas famílias, sobre a vida de cristão, a vida de ímpio, a vida daqueles que servem a Deus, da vida daqueles que não servem a Deus. Nós vamos falar hoje das consequências do pecado, aleluias. E quando Deus falou comigo acerca dessa palavra, eu me lembrei do rei Davi. E nós sabemos que o rei Davi foi um homem escolhido por Deus, aleluias, para governar Israel, e que era segundo o coração de Deus, que foi chamado ainda jovem, aleluias, ungido pelo próprio Senhor, um pastor de ovelhas, aleluias. E sabemos de tudo que Davi fez na presença do Senhor, do gigante que Davi derrubou. Mas, irmãos, nós não estamos livres do pecado, aleluias. Nós não estamos livres da garra do inimigo, porque a Bíblia vai falar no livro de 2 Samuel, que o profeta Natã repreende a Davi certa vez. Irmãos, o rei Davi cometeu um adultério com uma mulher chamada Betseba, aleluias, que consequentemente ficou grávida, e Davi tentou encobertar o seu pecado, aleluias. E por fim, irmãos, tomou providência para que o marido de Betseba, Urias, fosse morto, aleluias. Davi, irmãos, não foi um homem a qual ficou livre do pecado. Nenhum dos profetas que o Senhor levantou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, um apóstolo, está livre do pecado, assim como eu e como você. Todos nós estamos sujeitos a errar e cometer pecados. O problema do pecado, irmãos, não está só no fato do pecado acontecer ou de você pecar. Está nas graves consequências que um pecado traz. Aleluias. Deus, Ele perdoa o meu pecado e o teu pecado, assim como Ele perdoou o pecado de Davi. Mas isso não quer dizer que as consequências não ficou na vida de Davi. Aleluias. Isso não quer dizer que ele não sofreu as consequências do pecado dele. Porque quando há um arrependimento sincero, aleluias, glória a Deus, Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi matou o seu soldado Urias, aleluias, porque se apaixonou pela mulher dele. E a Bíblia vai falar que ele foi repreendido. E no livro de 2 Samuel 12, vamos ler o que a Bíblia fala sobre esse pecado. Aleluia. Samuel 12:1. O Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo vigilante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, aleluias, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel
e de Judá. Se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois ouvistes e desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele. Aleluias. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com as espadas dos teus filhos Amon, do seu filho Amon. Irmãos, aleluias. Todos os dias aqui Deus tem me dado uma palavra profética para me estar lendo e compartilhando com os irmãos. Aleluias. Então creia no poder de Deus, irmãos. Creia no poder da palavra, porque a palavra nesse dia de hoje ela vem nos ensinar. E eu peço a Deus, eu oro a Deus que esse vídeo ele venha te ensinar, ele venha fazer com que você compreenda que todo ato tem uma consequência, seja lá bom ou ruim. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Não foi diferente na vida dos profetas do Antigo Testamento e não é diferente na nossa vida hoje. Aleluias. Antes de Cristo já tinha consequência, depois de Cristo também há consequência. Aleluias. E na vida de Davi foi assim. Glória a Deus. E irmãos, nós lemos aqui que o profeta Natan, ele chega até Davi e repreende Davi pelo seu ato. Aleluias. E nós sabemos que Deus, ele está por toda a terra e tudo ele vê. Davi era segundo o coração de Deus. Aleluias. Mas mesmo assim, ele era um homem pecador. Aleluias, a qual estava sujeito a pecar. Mas há uma grande diferença entre um homem que peca e se arrepende, e há uma grande diferença entre as pessoas que pecam e continuam praticando o mesmo erro. Aleluias. Hoje nós estamos acostumados a conviver com pessoas que acham que pode barganhar de Deus, acham que pode enganar a Deus. Olha, eu vou pecar hoje porque amanhã Deus vai me perdoar. Eu vou pecar hoje porque nós temos um Deus que é misericordioso e é maravilhoso. Irmãos, você está muito enganado se você tem esse pensamento de achar que você vai continuar com as mesmas práticas, praticando os mesmos pecados e Deus ele vai te perdoar todas as vezes. Quanto mais você peca, quanto mais você pratica o pecado, mais consequências graves esse pecado vai ter. Irmãos, e não é só consequências na nossa vida espiritual, nem tampouco emocional. As consequências familiares, porque todo ato sem pensar, tudo aquilo que nós fazemos sem pensar, se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa que não tem um companheiro ou uma companheira, vai haver consequência. Se você é uma pessoa que tem companheiro, um homem, uma mulher casada, vai ter consequência para a sua família. Se você é um líder espiritual, o pecado vai ter consequência. Então a consequência é para todos, irmãos. O pecado está aí à nossa porta. Todos os dias há uma luta entre a carne e o espírito. Eu não estou falando para os irmãos, aleluias, que nós vamos ser santos, que nós não vamos pecar mais. Mas se você buscar todos os dias na palavra do Senhor, aleluia, a obediência. Se você buscar todos os dias, aleluia, ler a palavra do Senhor, como ele disse a Josué, não se aparte do livro da lei, porque aquele que tem intimidade, aquele que tem busca incessantemente da palavra de Deus, aleluias, nós podemos sim nos manter de pé. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar. Aleluia. A palavra de Deus vem para nos exortar. Mas não é para Deus te exortar, aleluias, e você ficar com peso, com jugo, não. Irmãos, outra hora eu cometia alguns erros da minha vida que hoje eu sofro as consequências. Então, são erros do meu passado que, aleluias, nós vamos sofrer as consequências. O importante de hoje aqui nesse vídeo, aleluias, compartilhando com os irmãos dessa mensagem, é você refletir naquilo que você vem fazendo, aleluias, no que você vem, qual é a terra que você tem plantado, o que você tem feito da sua vida. Você já parou para pensar nas consequências? Você já parou e pensou que você pode estar vivendo hoje algo que você plantou no passado? Aleluias. Irmãos, nós temos visto casos, situações onde as pessoas, elas estão tão acostumadas a pecar que já não sente mais o pecado, já não sente temor, aleluias. E o que é um crente sem o temor de Deus?
Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos incomodar. O próprio Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de alertar a nós nesse dia de hoje que o salário do pecado é a morte. E nós lemos isso aqui. E nós sabemos que na vida de Davi houve consequências graves, não somente no seu emocional, aleluias, porque Davi, ele se sentiu angustiado, frustrado. Davi ficou cansado de gemer, aleluias. Houve gemidos inexprimíveis com Davi, porque, irmãos, logo depois, no versículo 12, aleluias, no versículo 12, olha o que a Bíblia vai falar. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, o profeta não só ali repreendeu Davi, como ele anunciou algo que iria acontecer. Glória a Deus. Porque o profeta fala, aleluias, também o filho que te nasceu morrerá. Então nós podemos ver aqui que a primeira consequência na vida de Davi foi a morte do seu filho que ele teve com Betseba. Porque a Bíblia diz que foi o próprio Deus, aleluia, a qual feriu aquela criança, matou aquela criança. Porque ele tem o poder da vida e o poder da morte. Ele mesmo dá a vida e ele mesmo tira, sem ninguém questionar. Irmãos, esse vídeo de hoje, eu quero que os irmãos sintam a presença de Deus e que você compreenda que todo ato tem consequência. Davi, ele sofreu consequências emocionais. Davi também sofreu consequências familiares, porque a espada de Deus agora está dentro da casa de Davi. Aleluias. E uma das consequências que Davi sofreu, Davi teve um filho com Betseba e logo morreu. A família de Davi sofreu tumultos e contendas. Irmãos, contenda começou a entrar na família de Davi. Consequências para o reino. O reino de Israel foi ameaçado por uma guerra civil. Davi também foi repreendido pelo profeta Natã por suas ações. Apesar das consequências, Deus interveio na vida de Davi e restaurou. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de consequências graves. E logo depois, a Bíblia também no capítulo 13 vai falar sobre o incesto de Amon, de um dos filhos. Aleluia. A Bíblia fala que Absalão, ele mata Amon, seu próprio irmão. A Bíblia fala que um dos filhos de Davi depois quer tomar o reino de Davi. Então uma verdadeira bagunça na vida de Davi por conta desse pecado. E nós estamos falando aqui, irmãos, de consequências graves, de consequências dolorosas. Então eu peço para os irmãos nesse dia de hoje, pense muito bem antes de agir, antes de você cometer um pecado. Hoje nós vivemos em um mundo onde o adultério agora, aleluia, não é mais pecado para o mundo. O adultério não é mais pecado, aleluias. Você está casado, está casada, outra pessoa entra num relacionamento, pessoas que têm essa atitude, vivem normalmente, glória a Deus. Muitas situações que estão no mundo hoje, aleluias, faz parte da promessa, daquilo que Deus escreveu, que nos fins do tempo o amor de muitos se esfriaria. Quando Deus fala que nos fins dos tempos, irmãos, muitos se esfriariam, não é só dentro das igrejas, dentro dos templos, não é só na vida espiritual, aleluias. Quando Deus fala que o amor se esfriaria, era entre pai e filho, relacionamento na nossa vida cotidiana, aleluia. As pessoas já não vão se importar com nada, as pessoas não vão se importar com o teu choro, com o teu luto, as pessoas só vão pensar agora no seu próprio umbigo. Então muitos hoje estão frios, aleluias, ao ponto de você ver alguém morrer e as pessoas falam, olha, morreu porque não prestava. Quantos de nós temos ouvido isso? Morreu porque não prestava, como se aquela pessoa fosse ali um bichinho qualquer, um animal, aleluias. Então, irmãos, que através dessa palavra nós possamos entender
e compreender que a consequência ela pode deixar o pecado, ele pode ter consequência grave. O que você vem plantado? O que você tem plantado? Porque tudo que plantamos, nós vamos colher. Irmãos, nós não estamos livres. Eu não estou pedindo para os irmãos aqui, nem estou falando para os irmãos que a pastora, ela é santa, que os irmãos vão ser santos, mas nós podemos sim ter uma vida digna, nós podemos sim buscar santidade todos os dias, nós podemos sim respeitar o próximo, nós podemos, aleluia, clamar a Deus para que nós possamos vencer o pecado. Então, se hoje há um pecado dentro da tua vida hoje que você não consegue lidar, tem pessoas que não conseguem lidar com o pecado, tem pessoas que não conseguem sair daquela determinada situação, pessoas que estão lutando repetidamente todos os dias, querendo sair daquela situação, querendo lutar. Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu creio que a partir de hoje você vai ter a força que você precisa. A partir de hoje, Deus ele vai te dar graça para que você venha lutar contra esse pecado, para que você venha todos os dias buscar para você o melhor, não aquilo que o mundo quer te dar, mas aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então, irmãos, fique com essa palavra nesse dia de hoje e saiba que mesmo aquele homem que era segundo o coração de Deus, como Davi, aleluias, apesar dele ter errado, apesar das consequências, Deus interveio na vida de Davi e restaurou a vida dele outra vez, porque nós sabemos que Davi, mesmo com a espada de Deus sobre a casa dele, mesmo Davi sofrendo com aqueles pecados que ele havia cometido, pecados que deixou marcas no seu emocional, na família, no reino a qual ele liderava. Aleluias. Você está entendendo a responsabilidade que Deus está colocando sobre as nossas vidas hoje? Glória a Deus. Mesmo em meio a esse pecado, Deus restaurou a vida de Davi, porque, irmãos, houve algo que fez Deus ele se voltar para Davi outra vez, porque a Bíblia fala que assim que Davi é repreendido pelo profeta. Davi então, ele mesmo fala, pequei, aleluias, glória a Deus. Então disse Davi a Natã, pequei contra Deus o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque Davi assumiu o pecado. Davi, ele assumiu aquilo e ele sabia que teria consequências. Porque linda coisa é quando você sabe que pecou e você fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, mas é de todo o seu coração, irmãos. Não adianta pedir perdão da boca para fora. Não adianta você tentar enganar ou bajular a Deus, porque Deus é um Deus que sonda coração. Então ele vê por dentro, ele vê por fora, ele sabe o que nós estamos pensando, ele sabe qual é a tua intenção. Se você tem a intenção de parar com esse pecado, hoje eu determino que você vai parar. Agora, se você não tem a intenção, irmão, me perdoe, você não vai parar. Porque Deus é Deus que sonda coração. Aleluias. Davi, ele pediu perdão ao Senhor e logo rasgou as suas vestes, e Deus viu verdade no coração de Davi. Irmãos, o que sai da nossa boca, aleluias, não é o que está muitas vezes no nosso coração. Palavras em vãs, palavras jogadas ao vento. E se você hoje, de todo o teu coração, aleluias, falar com Deus nesse momento, íntimo, só você e Deus, no teu oculto, no teu profundo, de todo o teu coração, se você falar, Senhor, pequei contra ti, mas hoje, Pai, eu me arrependo. Eu creio que esse pecado que você luta tanto, eu não sei em qual área da tua vida que é, se o pecado está na pornografia, se o pecado está dentro do teu casamento, eu não sei aonde é a área a qual você tem tido lutas diárias contra a carne, contra o espírito, aleluias, mas se de todo o teu coração você assumir para Deus, eu não estou pedindo, irmãos, que você assuma para mim, nem tampouco para o mundo, porque quem somos nós? Aleluias, mas se você assumir de todo o teu coração para Deus hoje o teu pecado, eu creio que aquela área da vida a qual você precisa de uma libertação, de um pecado, essa área não vai te atrapalhar mais, porque eu creio que a partir de hoje, o arrependimento sincero e genuíno chegou na tua vida, aleluia. Irmãos, eu já vi pessoas falarem assim, em conversas com algumas pessoas, eu vou pecar, eu vou fazer, porque amanhã Deus vai me perdoar.
Eu já vi pessoas com sua própria boca falar que peca porque Deus perdoa. Me perdoe, irmãos, mas eu não sei que Deus é esse que apresentaram essa pessoa, porque o Deus que eu conheço, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Aleluias, glória a Deus. Ao mesmo tempo que Ele dá a vida, Ele tira. Então você está entendendo o porquê que hoje, às vezes, você está vivendo o que você está vivendo? Pode ser uma consequência, mas nesse dia de hoje você pode, aleluias, fazer com que essa palavra entre no seu coração, e a partir de hoje você fala: Senhor, eu não quero pecar mais. Senhor, eu não quero mais viver essa vida de pecado, de amargura, sabe? Um dia você faz, no outro dia você se arrepende. Irmãos, há uma palavra aqui rica sendo lançada para a tua vida, uma palavra que vem direto do coração de Deus, uma palavra genuína que pode te salvar desse pecado hoje, que pode limpar as tuas vestes. Aleluias, e assim como Deus restaurou a vida de Davi, dando a ele um filho chamado Salomão, que governaria também sobre Israel, Ele pode fazer a tua história hoje. Ele pode apagar o teu pecado, aquilo que estava atrapalhando você de viver algo lindo e maravilhoso com Deus. Eu determino que hoje foi lançado por terra. Eu determino que não vai mais. Esse pecado não vai te atingir. Porque, irmãos, saiba que o pecado que você comete não atinge somente a você. Atinge também a tua família, a tua casa, os teus negócios. Aleluias. Glória a Deus. Quantas pessoas nós sabemos que hoje vivia bem com sua esposa, com seu esposo. Era um casal que, aleluias, todos elogiavam. Era um casal que as pessoas tinham prazer de receber nas suas casas, mas o pecado entrou no casamento. E há uma pombagira, aleluias, que entra nos casamentos, aonde mostra para você um mundo de ilusão que não existe. Glória a Deus. E você vem com esse pecado há anos, e quando você vai ver, você já perdeu o amor da sua família, você já perdeu o amor do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Aleluias. Há um pecado chamado pornografia, irmãos, que tem levado muitos hoje em dia ao buraco. Pessoas que não conseguem se desligar desse mundo. Aleluias, glória a Deus. Há muitos tipos de pecado, mas nós estamos focando aqui naquele pecado que hoje em dia está mais na vida das pessoas. Então que hoje, através dessa palavra, você venha compreender que Deus, Ele é Deus, que Ele pinta uma nova história, um novo recomeço. Hoje Ele pode apagar o teu pecado e lançar no mar do esquecimento. E para você que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse vídeo, essa mensagem, que nesse momento você venha ter um encontro com o Senhor e que você venha aceitar o Senhor de todo o teu coração nesse dia de hoje. Aceite o Senhor como o único e verdadeiro Salvador nesse dia de hoje. Deixa Ele fazer uma nova história na tua vida, aí da tua casa mesmo, de onde você estiver, você pode aceitar a Ele e falar: Senhor, eu não quero mais compactuar com esses pecados. Eu não quero mais viver essa vida de ilusão. E de todo o teu coração, se você se arrepender de verdade, Deus, Ele vai trilhar uma nova história para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua família. Fiquem com essa palavra. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Deixe o seu amém se esse vídeo falou com você, irmãos. E logo mais à noite nós temos uma oração poderosa do Salmo 91. E eu creio que Deus é um Deus de livramento. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.